Olá, olá pessoal! Eu sou Camila Ogê da Travessia Acadêmica e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória, da minha história. A Má já fez o vídeo contando também a trajetória dela e ela fez isso da seguinte técnica, contando sobre histórias de vida, lições que ela passou. E eu pensei em fazer esse vídeo, então, a partir de objetos. Então, como vai ser isso? Eu trouxe aqui objetos que estão nesta mesa que vocês não podem ver neste momento, porque é tão misterioso que tá aqui. E esses objetos, eles vão contar a história junto comigo. Alguns fatos, algumas curiosidades, e o mais interessante é que vai ser em ordem aleatória, então não vai estar em linha temporal, porque quem está aqui atrás dessa câmera é a Má. Dá um oi! Oi, pessoal! E ela é que vai escolher os objetos, a ordem que eu vou contar as histórias. Ela também não sabe quais são as histórias e provavelmente vai interagir com elas, eu acredito. E é isso, vamos para esse bate-papo então, contando alguns fatos, algumas curiosidades da trajetória da Camila. Mas antes de a gente começar, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito aqui na Travessia, ativa o sininho para receber as notificações assim que a gente postar algum conteúdo novo, que terão muitos, viu? E também deixa o seu curtir. Se você não segue a Travessia no Instagram, então corre lá para seguir, porque lá a gente compartilha sobre nossas rotinas, dia a dia, rotina de estudo. E também por lá você consegue ter acesso se nós estamos aí com processos de mentoria abertos ou não. E aí você pode ter esse acompanhamento mais de perto com a gente. Muito bem, então agora vamos ao que interessa, vamos bater papo. Temos aqui os objetos. Você começa, você que vai mandar nesse vídeo, entendeu? Você que vai dizer aqui qual é o objeto. Vou falar o que a gente tem então, tá bom? No nosso menu de histórias. A gente tem uma camiseta da Unifesp. A gente tem um lápis colorido. A gente tem uma rolha de vinho. A gente tem um papel bem antigo, amassado, surrado. Temos um livro também bem antigo. Temos uma marmita, tá? Com um papel dentro. Temos aqui uma coisinha de bijuteria, de joia. E temos aqui um livrinho também. Tá. Eu conheço, eu acho que 2 histórias dessa. Quero deixar mais pra depois. Tá. Eu fiquei intrigada com esse pacotinho com alguma coisa dentro. Eu fiquei curiosa. Esse aqui? Aham. Esse? É. Legal, tá bom. Bom, vamos lá. Aqui dentro nós temos um colarzinho. Meu colarzinho... Tá focando? Eu tô brincando. Esse colar muito especial. Esse símbolo, pra quem não conhece, é um símbolo do veganismo. E esse colar, ele tá aqui porque ele representa uma parte importante da minha trajetória acadêmica. Foi durante a graduação, eu já tinha na minha mente, eu sou uma pessoa vegana, eu já tinha na minha mente, desde muito tempo, que eu achava lindo pessoas vegetarianas e tudo mais, mas eu não sabia que o veganismo existia. E foi na universidade, durante minha graduação, que eu descobri que isso existia. E, principalmente, foi no contato com leituras de Foucault, de Deleuze, de Guattari. Então, mergulhada aí nos assuntos de filosofia e educação, que eu tive um olhar para tudo aquilo que eu estava lendo e eu acompanhava, pegava esse olhar e aplicava ele para minha vida, para outras experiências, para além da universidade. E foi aí que eu tive esse contato mais forte assim com o veganismo. Durante a pandemia, em 2020, assistindo um vídeo, acho que foi no jornal, eu não lembro onde, estava passando uma imagem de queimadas no Pantanal. E naquela altura, eu já era vegana, acho que há uns 3 ou 4 anos, e eu tive um sentimento de, tudo bem, agora que eu já sou vegana e eu já posso fazer a nível pessoal tudo que eu já faço, o que eu posso fazer então com o meu conhecimento? O que eu posso fazer para ajudar mais essa causa? Então foi quando eu tive um encontro assim intelectual que me veio a ideia de e se, então, a minha área de pesquisa, se o meu jeito de ativismo, se o meu modo de ajudar essa causa fosse através do meu conhecimento, do meu estudo. E foi aí que eu encontrei um grupo de pesquisa e rumei aí para essa trajetória. E nesse caminho
é que eu encontrei a Má. A gente começou a trabalhar juntas dentro desse grupo de pesquisa, isso tudo na pandemia, online. Depois a gente conta com mais detalhes essa história do nosso encontro. Mas é isso, então este objeto está representando este pedacinho da minha trajetória acadêmica. Mas é um pedacinho de grande valor, porque é por causa desse pedaço que hoje eu estou aqui falando com vocês. Meu Deus, isso ficou ótimo, eles nem vão acreditar que foi aleatório. Mas nem eu, menina, nem eu vou acreditar. Próximo. Tá. Muito bem. Próximo. Esse livro bem antigo. Lá lá, ótimo. Esse livro bem antigo é nada mais, nada menos do que um dicionário da língua portuguesa. Pra quem não sabe, até você acho que não sabe, eu coleciono dicionário, sabia? Não. Eu coleciono dicionário, eu amo dicionário. Com 9 anos de idade, por que ele tá aqui? Esse dicionário, ele não foi o primeiro dicionário que eu li, mas com 8 anos de idade, de 8 para 9, eu senti uma necessidade tão grande, uma sede de conhecimento. E eu estudei a vida inteira em escola pública, né? E eu trouxe isso para representar esse contexto que eu vivi na minha infância, que era um contexto de uma Camila que queria muito ter acesso a conhecimento, queria muito saber mais, estudar mais, ler mais, aprender mais coisas. E eu não tinha essas referências na escola e tudo mais. Estudei a vida inteira em escolas públicas da rede estadual aqui de São Paulo, em bairros de periferia. Então, é difícil o acesso ao conhecimento. Eu tinha muita sede de saber. E aí, com 8 anos, o primeiro dicionário que eu ganhei, eu li ele inteiro, do começo ao fim. Meu Deus! Aí foi ótimo, né? A menina que já, olha, sem comentários, tá? E aí foi isso. Então, sim, eu tive essa leitura do dicionário, acho que foi o primeiro grande livro que eu li. E eu fiz isso porque eu queria aprender palavras novas e aquilo me interessava muito. E a partir desse dia eu comecei a ter muito interesse por ler, na verdade, assim, eu já tinha, mas foi a partir desse momento, eu acho que esse momento é um marco, tanto do contexto que eu vivia na minha infância e dessa sede por conhecimento e, enfim, e esse movimento. Eu acho que é isso, acho que esse objeto está representando isso pra gente aqui. Que mesmo num contexto socioeconômico muito difícil, eu tinha uma força interior de querer saber, de ter acesso ao conhecimento, que o que eu tinha era um dicionário na minha mão, então me dá que eu vou ler esse dicionário, entendeu? Era isso. Então ele está representando essa força que me acompanha também, desde que eu sou criança. Tô bem. Próximo objeto. A camiseta. A camiseta da Unifesp está aqui para contar para vocês a história do primeiro dia de aula na Unifesp. O primeiro dia da minha graduação foi um dia muito especial. E eu queria compartilhar um fato, uma curiosidade, uma fala que não saiu da minha cabeça. Nunca mais, já faz uns bons anos isso. Quando eu fui para o meu primeiro dia de aula, tivemos uma reunião com professores do departamento de educação. E uma professora disse a seguinte frase: nesse curso de pedagogia na Unifesp, o nosso foco é formar pensadores da educação. Então vocês vão sair daqui prontos para o chão de uma sala de aula, vocês vão sair daqui prontos para dar aula onde vocês quiserem. Mas o foco do nosso currículo, do nosso curso, é formar pensadores da educação. E naquele momento eu tive certeza de que eu estava no lugar certo, o lugar que eu sempre sonhei, o lugar que eu sempre quis estar, que era para além de aprender com as pessoas coisas específicas sobre a minha área, era também sobre aprender a pensar criticamente. E naquele momento, e olha que interessante, né? A gente não pensou nisso em linha do tempo, mas isso aqui é o marco de quando eu estou pela primeira vez na minha vida em um lugar que eu tenho acesso ao conhecimento que eu sempre quis ter, na intensidade que eu sempre quis ter, na velocidade que eu sempre quis ter. Então, muito potente essa história. É por isso que essa camiseta tá aqui.
Muito bem. Próximo objeto. Por que que tem um pote de marmita que eu espero que não esteja com comida dentro até hoje? Eu quero saber o que é isso. Eu queria compartilhar com vocês essa história. Essa história se chama A Marmita de Pedra. É sério. Vou começar da história e depois a gente vai pra moral da história. Quando eu tava no ensino médio, teve uma vez, eu fazia cursinho pré-vestibular, fiz cursinho popular no primeiro ano do ensino médio, no segundo, no terceiro. E nessas minhas andanças aí de cursinho, aconteceu o seguinte fenômeno, que não era incomum na minha vida. Simplesmente eu tinha que ir pra escola, eu estudava de manhã, fazia o cursinho à tarde. Eu não tinha o que levar na marmita. E minha mãe, com toda a sua generosidade, fez uma marmita. Com um monte de... Inclusive, eu acho até que é esse pote mesmo, por isso que eu trouxe ele, porque esse pote é bem velho. E aí ela fez com toda essa generosidade uma marmita com muito arroz. E com uma batata dentro. Que era o que a gente tinha, uma batata. Só que essa batata ela colocou no micro-ondas. E a batata, eu acho que ressecou completamente. Então, quando eu fui abrir a marmita na hora do almoço, e fui espetar com o garfo, os meus amigos caíram na risada. E eu, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? E aí um amigo falou, o que é isso, Camila? Uma marmita de pedra? E aí eu olhei assim e falei, então era pra ser uma batata. E era isso. E eu olhei pra marmita e falei, meu, e agora? É isso? Arroz? É o que tem pra hoje? Aí eu fui ainda e perguntei, falei, então, gente, vocês não querem me dar uma metade do seu tomate, um pedaço do seu alface, isso e aquilo? E aí teve gente que falou, não, é a minha marmita, minha mãe que preparou, eu não vou te dar. E teve gente que falou, não, claro, com certeza, ó, eu tenho aqui 2 tomates, pega essa azeitona, entendeu? Tá um mervilho pra você. Você tá rindo. Eu rio também porque, ó, já passou, mas no dia foi uma tristeza, viu? E o que tem hoje aqui dentro? Nesse mesmo ano, estava no segundo ano do ensino médio. Eu prestei a FUVEST naquele ano, no segundo ano, e eu passei na USP. E eu não pude assumir a minha vaga, porque eu não tinha prestado o Enem. Mas naquele dia, foi o dia mais feliz da minha vida, eu tomei um banho de felicidade que eu chorava de lavar a alma. E eu lembrava dessa marmita e eu falava, isso vale a pena. Vale a pena passar por tudo isso e o que mais for necessário para eu chegar onde eu preciso. Então, ainda que eu não tivesse naquele ano, nossa, 2014, 2013, nem lembro, assumir essa vaga, para mim era um sinal de que ia valer a pena. De que eu podia continuar, que esse esforço ia valer a pena. Aí eu já quero a folhinha, porque eles vão gostar. É a hora perfeita, a outra. Essa aqui. Essa é a história que eu conheço. Nesse ano, inclusive... Eu trouxe esse papel, porque, ó, gente, ai meu Deus, olha o estado disso aqui. Ó isso aqui, ó, todo remendado, rasgado. Eu achei isso recentemente na bagunça da minha mudança. Olha isso aqui, 2014. Nesse mesmo ano eu fiz esse desenho. É a Camila indo para a Faculdade de Educação da USP. É a Camila num jantar com a família, é a Camila estudando. Esse aqui era o desenho do meu quarto, minha parede era assim, com os livros. Esse daqui é a Camila estudando também na biblioteca da universidade. Era um sonho que eu desenhei. Olha, uma biblioteca. Cadê? Aqui. Então, era o sonho que eu desenhei. Eu tendo um trabalho no digital, eu fazendo palestra, dando curso. E eu fui nesse desenho projetando o meu futuro. E esse sonho estava aqui, sabe? Hoje, 2023, e esse desenho foi feito em 2014, quase 10 anos atrás, eu estava sonhando com uma coisa que hoje é realidade. Então, mesmo num contexto tão difícil, tão adverso, ou a gente podendo pensar, por exemplo, na Unifesp, eu poderia ter feito o curso em 4 anos e meio e eu terminei em 7 anos. Daí a gente fica, né, às vezes com essas questões de será que eu não deveria ter ido mais rápido? Enfim, gente, tudo tem
Tudo tem um tempo na nossa vida. E isso foi uma representação assim muito linda para mim quando eu peguei esse desenho agora, depois de quase 10 anos. Olhei para isso e pensei, a Camila de 2014 e a Camila do passado. E aqui no comecinho tem sido assim, o que eu quero? A Camila do passado sonhava com uma coisa que hoje é realidade. A Camila do passado orava por coisas que hoje estão se tornando realidade. E isso é muito lindo da vida. Então eu trouxe isso como uma curiosidade também das minhas histórias acadêmicas. Próximo objeto. E aí, como tá a emoção? Tá grande. Eu tenho que escolher bem agora, porque são os últimos 3. Os últimos 3. Só faltam 3. Tem ali um lápis, uma... Não, calma, não vai escolher ainda. Tá. Tem ali um lápis, uma rolha de vinho e um caderno, um livro mais novinho. Eu quero saber desse lápis. Tá bom. O lápis foi um presente bem recente de uma pessoa muito especial que me entregou e disse o seguinte: esse lápis colorido é para que você, agora entrando no mestrado, lembre-se de que a vida acadêmica não precisa ser preta e branca. Ela pode ser colorida. E você é que escreve as páginas, você é que dá a cor. E aí esse lápis por dentro, né, ele é todo assim, todo coloridão mesmo. E eu achei isso tão marcante, tão bonito, porque isso também representa muito quem eu sou, né, e a minha história. E a história que eu quero escrever agora para essa nova etapa acadêmica que eu estou iniciando, que eu estou entrando no mestrado agora. Então, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas agora, no meio de 2023, eu estou iniciando meus estudos no mestrado na USP. Então, é isso, que seja uma jornada não preta e branca. E esse foi um pontinho aí de esperança para esse futuro. Muito bem, eu acho que isso é digno do quê? De comemoração. Eu acho que essa rolha de vinho tem algo a ver com comemoração. Eu espero, né? Senão vai ser uma triste história. Então, rolha de vinho, vai. Essa eu coleciono também, rolhas de vinho. E esta rolha de vinho é muito especial, porque eu não sei se eu posso contar isso, mas eu vou contar. Agora eu já comecei, não tem como parar mais, né? Em 2018, que eu anotei 2018 aqui nessa rolha, esse foi o vinho que eu abri junto com uma professora que fez uma diferença gigante na minha trajetória acadêmica. A professora Lisete, que já faleceu, e ela tem um trabalho maravilhoso, uma produção acadêmica extensa e de muito respeito. E eu trabalhei com essa mulher. E eu, nesse ano de 2018, nessa reunião nós estávamos encerrando reuniões de grupo de pesquisa, era um contexto que eu estava fazendo iniciação científica, e eu estava até um pouco, assim, em dúvida se eu deveria ou não prosseguir com a minha ideia de trajetória acadêmica. Então, estava certo para mim que eu terminaria minha graduação, mas eu estava tão desgastada com a pesquisa que eu ficava em dúvida se eu realmente iria continuar. Só que nessa reunião, nesse dia, eu ouvindo ela contar da convivência que ela teve com Paulo Freire, de como, da trajetória de vida dela, das coisas que ela já tinha passado, como que ela tinha chegado até ali e tudo mais, e abriu esse vinho pra gente comemorar aquele fim de ano. Nossa, eu falei, eu vou levar isso aqui. Eu vou guardar isso, pra eu lembrar desse dia com muito carinho. Porque foi nesse dia que reacendeu no meu coração que talvez não estivesse perdido o sonho da pesquisa. Talvez eu só estivesse cansada, talvez eu só estivesse passando realmente por muitos problemas naquele momento, mas que eu tinha que continuar dando chance, sabe? Para ressignificar todo esse processo. Então, é isso que essa rolha de vinho significa. E agora... O último e o mais novinho de todos é para contar para vocês que... eu quero contar isso. Esse caderno novinho foi ideia da pessoa que está atrás dessa câmera.
A Má falou pra mim o seguinte, agora que você tá entrando no mestrado, e se você que gosta muito de escrever, escrevesse sobre as suas expectativas, sobre as suas vivências, etc. Então eu de fato comprei esse caderninho que me acompanhe aí durante o período de mestrado, para que eu possa fazer registros nele das minhas experiências, das minhas expectativas e tudo mais. As aulas ainda não começaram, mas a gente já tem registros. E o primeiro registro, e muito emblemático, é a carta para Camila, para minha nova vida acadêmica. Eu deixei aqui registrado e eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês. Então, nesse caderno eu já tenho registros aqui de como foi o meu preparo para a entrevista, conselhos que eu já ouvi de pessoas especiais. Então eu tenho registrado isso com muito carinho. Um dia eu volto aqui se vocês quiserem e abro. Para o pessoal, que má, mas tá bom. Não, se vocês quiserem, vocês vão falar assim, queremos, faça mais vídeos. E aí eu volto com essas histórias, né, gente? Que aqui, ó, tem vídeo pra caramba, então não vai ser hoje. Isso é só para ilustrar que é muito bom a gente fazer registros fotográficos, registros escritos das experiências que a gente tem na vida, porque isso ajuda até a gente mesmo a contar a nossa própria história, a se identificar com a própria história, a ressignificar fatos importantes do que a gente já passou. E eu escolhi esses objetos com muito carinho para compartilhar isso com vocês. Então a gente teve um pouco nesse vídeo de momentos antigos, momentos mais atuais, pontinhas de esperança, histórias tristes misturadas com histórias engraçadas, porque na verdade é sobre tudo isso que a nossa vida se constitui. E a nossa vida acadêmica, ela não é só sobre coisas que a gente faz na graduação, não é só sobre os trabalhos que a gente entrega. A gente fala muito isso na travessia. É sobre quem nós estamos nos tornando. E todos esses objetos que são carregados de histórias pessoais, de afeto, de emoção, faz parte de quem eu estou me tornando nessa trajetória acadêmica. E isso importa muito. A minha história importa, a história da Má importa, a sua história importa. Então, que bom que a gente pôde ter esse papo aqui, compartilhando essas histórias. Se alguma das coisas que eu contei aqui para vocês te tocou do lado daí, se você também tem histórias parecidas, registra aqui nesses comentários também para a gente continuar essa conversa. E se vocês tiveram ideias e queriam saber mais de alguns detalhes de algumas coisas, também coloquem para nós aí ideias de vídeo, que a gente vai voltar aqui muitas vezes para compartilhar experiências de vida dessa linda trajetória acadêmica que todos nós temos, porque são as nossas histórias. Muito bem, e se você então chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de deixar o seu gostei, ativa o sininho, se inscreve no canal, acompanhe a gente no Instagram da Travessia. Muito obrigada por esse tempo juntos. Um abraço e uma ótima travessia. Até mais! Muito bem, agora vamos... Desculpa. Gostei. Muito bem, próximo objeto. Próximo objeto. Melhor agora? Tá ótimo. Então tá bom. Pergunta de novo pra mim. Muito bem, próxima pergunta.